O tema da minha pregação hoje é o orgulho humano e a bondade divina. Nós vamos falar novamente sobre Nabucodonosor. Olha o que diz, Daniel 4:30. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei? Aqui Nabucodonosor está falando, olha tudo que eu fiz. Se ele pudesse escolher uma música da época, talvez ele escolheria aquela uma, esse cara sou eu. É isso que ele está dizendo em outras palavras. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Que coisa, hein? Para a glória da minha majestade. 31. Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Até aí tá bom, olha para cá, vou explicar o restante do capítulo. Fazendo uma breve recapitulação do que nós temos ensinado aqui através do livro de Daniel. O livro de Daniel, acima de tudo, é um livro que fala da importância da nossa fidelidade a Deus. Mesmo em tempos difíceis, mesmo em um mundo contrário aos princípios éticos e cristãos, a Escritura diz que eu e você, assim como Sadraque, Mesaque e Abdinego, assim como Daniel, devemos acima de tudo ser fiéis em tudo. Na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, quando você estiver sozinho, a nossa fidelidade a Deus deve ser aquilo que deve nortear a minha e a sua vida. É por isso que o povo de Deus, quando ele é elogiado, diz, o povo tem se tornado um povo fiel. E é isso que nós devemos almejar. Mesmo em um mundo com podridão para tudo que é lado, mesmo em um mundo corrompido como nós vemos, hoje em dia, basta ligar a TV, onde as pessoas que são exaltadas em nosso mundo, quem são? São os homens de Deus, são as mulheres trabalhadoras, submissas aos seus maridos, são os maridos que saem cedo, trabalham até tarde, trazem o sustento para dentro de casa. São essas pessoas que são engrandecidas? Não são. São essas pessoas que são exaltadas? Não são. É a Anitta, a única coisa que ela sabe fazer é mostrar a bunda para os outros. É o Mr. Catra que tem 352 filhos, com 754 mulheres. Esses são os heróis. A Escritura diz que não importa se o mundo tem apodrecido a cada dia, eu e você devemos ser fiéis a Deus. Esse deve ser o sonho de todo cristão. É quando nós chegarmos diante do nosso Deus, o nosso encontro que já está marcado, não na nossa agenda, porque nós não sabemos, mas na agenda divina já está marcado, ou o dia que Ele voltar, ou o dia que nós irmos para Ele. O objetivo e o sonho de todos nós deve ser receber aquele tapinha nas costas e não ouvir: você foi o cara na terra. Parabéns por tudo que você fez. Cara, os seus filhos, eram um show bem educadinho, hein? Que casa você construiu, rapaz? Nada contra essas coisas. Mas o objetivo nosso deve ser chegar diante do Senhor e ouvir: servo bom e fiel. Isso é o sonho de todo crente. O nosso sonho não deve ser bem sucedido, ainda que não há problema em ser. Nosso sonho não deve ser ter uma família bonita, ainda que possamos e devemos orar para que tenhamos. O nosso sonho não deve ser ter dinheiro, mansões, mas ser fiel a Deus acima de todas as coisas. E que, se para isso for necessário abrir mão de dinheiro, de posições, de prazer, de fama, de sucesso, da felicidade, de familiares e até da própria vida. A Escritura diz que o nosso objetivo de ser fiel ainda deve ser mantido. Fidelidade a Deus acima de todas as coisas. Lembra no capítulo anterior, onde Sadraque, Mesaque e Abdinego, eles estavam diante da fornalha, e Deus disse: olha, se vocês adorarem a imagem, vocês não vão para a fornalha. O que eles disseram? Se o Senhor quiser nos livrar, bem. Se não quiser, saiba, ó rei, não vamos nos dobrar diante da imagem que ergueste. O homem de Deus, pelo menos os homens de Deus que nós lemos na Escritura que fizeram sucesso, sabe quais foram? Foram homens que, acima de tudo, mantiveram a sua fidelidade. Acima de tudo, de todas as circunstâncias, continuaram sendo fiéis. É isso que nós vemos com Davi.
Davi, ele com uma pedra, derrotou um gigante. É isso que nós vemos a respeito de Moisés, que com um cajado, colocou o faraó de joelho. Porque ele sabia, eu preciso ser fiel a Deus e obedecer ao Senhor. Olhe para a história da igreja primitiva em Atos. Ou a história secular da igreja primitiva vai dizer a mesma coisa. Homens e mulheres comuns, assim como você, minha irmã. Como eu, meu irmão. Sabe aquela Dona Maria de coquinha na cabeça, com saião até no pé? É esse tipo de gente. Esse tipo de pessoa fez com que a igreja de Cristo avançasse por todo o Império Romano. Sabe por conta do quê? Por conta de pessoas que mesmo em meio à morte, com espadas no pescoço, mesmo correndo o risco de serem jogadas no Coliseu Romano para virarem espetáculos para ímpios, mantiveram a fidelidade a Deus acima de todas as coisas. E a grande síntese que nós vemos aqui do capítulo 4, né, um resumo do capítulo 4, se você leu na sua casa, que eu falei para você ler, você vai ver que a Escritura diz que, mais uma vez, Nabucodonosor tem um sonho e ele fica atribulado, ele fica angustiado, ele diz, estava eu tranquilo, no meu quarto, no meu leito, quando de repente um sonho começou a perturbar a minha mente novamente. E qual era o sonho que Nabucodonosor teve? Ele viu uma grande árvore, imensa, cheia de folhas, uma árvore que chegava até o céu. E então os animais vinham descansar debaixo da árvore, os pássaros vinham fazer ninho naquela árvore. Só que de repente, aquela árvore ficou só na cepa, só no tronco. E ele então ficou angustiado com aquele sonho. E ele chamou os sábios da Babilônia novamente, e disse, alguém, por favor, revele para mim o significado do meu sonho. E mais uma vez os sábios da Babilônia não puderam revelar o sonho. Consegue ver que a história se repete? Aí então, mais uma vez, ele lembra de Daniel, assim como no capítulo 2. Não, mas tem o Daniel, Beltesazar, tem o espírito dos deuses, chama-o aqui. Então ele vai, chama Daniel, e Daniel mais uma vez revela o sonho dele. Ele diz, rei, né, essa árvore é você, né, todas as pessoas vêm, você é um rei exaltado acima de todos, mas assim como essa árvore ficou só no tronco, assim vai ser com você, rei. Você vai pastar como um animal por conta do seu orgulho. E foi o que nós lemos aqui, do versículo 30 ao versículo 32. Mais uma vez, provando para mim e para você que apenas Deus pode tirar a angústia do coração do ser humano. Só Ele. Não adianta você procurar no tarô, umbanda, catolicismo. Não interessa, autoajuda. Apenas Deus pode tirar a angústia do meu e do seu coração. Apenas Ele pode vir em encontro às nossas necessidades e, de fato, nos transformar por completo. Não dar paliativos para mim e para você. Porque o que as religiões fazem, elas dão apenas paliativo. Dão apenas um remedinho que provisoriamente resolve o problema. É quando você está com um tumor na cabeça e o médico vem dar para você um dipirona, 20 gotinhas, isso aqui resolve. Provisoriamente a dor some, mas o tumor está ali dentro. Você não precisa de um paliativo, de um remédio que dure apenas poucos instantes. Mas você precisa receber uma cirurgia e aquele tumor precisa ser arrancado. E só o cristianismo é que pode fazer isso. Então é isso que o rei vem angustiado diante de Daniel, e Daniel mais uma vez diz para ele, o meu Deus ao qual eu sirvo, Ele vai mostrar para você que somente Ele pode revelar. E com base nisso eu quero passar alguns princípios sobre o capítulo 4 de Daniel. O primeiro é o seguinte: nada nos aproxima mais de Deus do que a humilhação. Nada nos aproxima mais de Deus do que a humilhação. Se você já passou por circunstâncias parecidas, você sabe. É na hora que bate a enfermidade, nós nos vemos como impotentes. É na hora que, por conta do orgulho, nós somos jogados ao chão, que nós mais nos aproximamos de Deus. Aqui a história de Nabucodonosor mostra exatamente isso. Depois de 7 anos pastando como um boi. Ele era o homem mais poderoso da época. Era o Donald Trump da época. Você imagina o Trump comendo grama? Literalmente foi isso que aconteceu com Nabucodonosor. Passou a comer grama junto com os bichos. E depois desses 7 anos humilhado, ele se converteu. É interessante que Nabucodonosor, ele viu Daniel revelar o seu sonho no capítulo 2. Ele viu Deus livrar Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha. Ali, diante dos olhos dele. E mesmo assim, aquele homem duro de coração não se converteu. Diante de milagres extraordinários. Meu irmão, isso é você.
Você vê essas coisas acontecendo. Como não perceber Deus? Ele não percebeu. Mesmo diante de todos esses milagres extraordinários, não se converteu aquele homem duro. Não é isso que muitas pessoas dizem? Se eu visse mais milagres, eu creria em Deus. Se eu visse grandes coisas acontecendo. Não visse essas curas aí de dor de cabeça. É óbvio que eu creio que Deus cura dor de cabeça. De uma dor que eu estava não sei na onde, sarou. De um caroço que sumiu. Claro, Deus cura essas coisas também. Mas as pessoas às vezes dizem assim, se eu visse grandes milagres, eu acreditaria em Deus. Isso é mentira. É você se enganar. O homem com coração duro, meu irmão, ele pode ver o que for. Ele vai continuar duro de coração. Olha para o povo de Israel. Olha para a história deles. Meu Deus, eles viram 10 pragas na cabeça de Faraó. Eles vinham caindo pedra na cabeça do povo lá fora e eles aqui tranquilo. Eles viam o povo lá em trevas e eles aqui tranquilo. Eles viam gafanhoto lá e aqui tranquilo. Eles viam água transformada em sangue lá e eles aqui tranquilo. Depois Faraó os persegue. Meu irmão, chega um mar e o mar se abre. E Steven Spielberg acho que nunca imaginou um negócio tão fabuloso desse jeito. E eles passam pelo mar. Depois eles veem a água saindo da rocha. E eles estão com fome, eles reclamam. A Escritura diz que Deus manda comida para eles, sabe como? Motoboy? Não, via passarinho. Passarinho trouxe comida no bico para eles. Pastor, milagre demais. Não precisa nem falar mais. Esse povo não se converteu. Mesmo vendo tudo isto. Mesmo assim não se converteram. Duros de coração. Para você, o que você precisa ver de milagre para que você se converta verdadeiramente? A natureza para você não é o suficiente? Olhar esse mundo totalmente orquestrado, que alguns dizem que veio de uma explosão, e se você tiver um pouquinho só de massa encefálica, um pouquinho de miolo cinzento, você consegue imaginar, não é possível que tudo isso aqui veio de uma explosão, veio do nada. Tudo orquestrado, o sol no seu devido lugar, a lua, a terra, com todas as condições necessárias para haver vida. Não pode ter nascido, não pode ter vindo de uma explosão. Isso para você não é o bastante? Olhar para a natureza? Olhar para você, meu irmão. O tanto de veias e vasos sanguíneos que nós temos. E tudo isso é mantido apenas por um órgão chamado coração que bombeia sangue para tudo. Olha como que é a capacidade dos nossos olhos. Você pensa que a câmera lá de 20 megapixels enxerga muito, você não viu o olho do ser humano. Tá certo, o seu é meio míope às vezes, né? 3 graus do lado esquerdo, 2 do lado direito. Mas é maravilhoso o ser humano. Isso não é o suficiente? Uma pregação coerente, bíblica, não é o bastante para você saber que Deus existe? Não é? Talvez o milagre dentro da sua casa. E você não consegue perceber. Eu falo para você, irmãos, aqui da nossa igreja, quantas pessoas já testemunharam para mim, pastor, meu marido antes para a igreja, mas era o Chuck, o demônio, o capeta dentro da minha casa. Ele foi para a igreja, o homem transformou. 10 vezes eu pergunto para a moça, mas por que você não vai para a igreja então? Pastor, eu prefiro ficar aqui na que eu vou mesmo. Mas calma aí, você está vendo um milagre lá debaixo do seu nariz, criatura. Quantas mães não dizem, nossa, meu filho era o demônio em pessoa. Foi para a igreja e foi transformado. E por que você não vai para a igreja? Eu prefiro ficar aqui na minha cervejinha, na minha baladinha, no meu mundinho mesmo. Não consegue ver um milagre desse? Não consegue ver Deus transformando a sua própria casa? Tem horas que somente uma humilhação para nos dobrar, sabia? Nabucodonosor teve que passar por isso 7 anos, bastando, para então se quebrantar, se humilhar e se converter. Talvez você está na igreja há bastante tempo, mas também esteja pastando há bastante tempo. Esteja humilhado há bastante tempo. Talvez você há tempos na igreja, mas por conta da sua arrogância, do seu orgulho, você não vê que você está na mesma condição de Nabucodonosor. Às vezes sua vida é só amargura, rancor, inveja. E você pensa, por quê? Será que não é por conta de orgulho? De achar que somos sempre os melhores e achar que somos sempre a última bolacha do pacote? Assim, meu irmão, eu estou descrevendo você, tá? É você que eu estou descrevendo. É a mim que eu estou descrevendo. Nós somos assim. E nós precisamos enxergar que nós somos extremamente orgulhosos. A prosperidade, a glória, os milagres não fizeram esse homem se converter. Sabe o que Deus fez? Tirou a sanidade dele.
tirou a inteligência, tirou o pensamento deste rei fabuloso. O que Deus precisa tirar de você para que você aprenda a se humilhar e se converter? De Nabucodonosor, Deus tirou a sanidade. Para você se curvar diante do Senhor, você quer o quê? Que Ele tire seu emprego? Você quer que Ele faça com que o seu marido vá embora com outra? Que a sua empresa venha falir? E precisa arrancar o seu dinheiro? Seu filho? Pastor, Deus não faz isso. Quem disse que não? Óbvio que faz. Nabucodonosor arrancou tudo. De Jó, eu posso estar um tanto mais. Precisa deixar você doente para você aprender a se humilhar. Lembra Paulo? Paulo está com espinho na carne lá, depois ele se humilhou e Deus deixou doente. Eu e você precisamos aprender a nos humilhar diante do Senhor. E sabe por que Deus faz isso? É porque às vezes, para um bem maior, é necessário fazer alguma coisa. Por exemplo, às vezes num acidente alguém teve um braço triturado e para que o corpo não morra é necessário decepar o braço. Às vezes Deus faz isso. Deus arranca um braço para o corpo ser salvo. O que Ele precisa tirar de você para que você venha a entender que somente Ele é Deus? Que você não é nada, que tudo que você tem provém dEle, que você precisa se humilhar diante dEle, que você precisa vencer a sua arrogância, o seu orgulho, de sempre achar que é o melhor. O que você precisa, meu irmão e minha irmã? O rei aqui, ele fez uma imagem. Ele fez uma imagem e Deus foi misericordioso com ele. O rei depois jogou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Pegou, esses rapazes, servos de Deus, mata eles. Foi um homicida, ele não chegou ao cabo de matar eles porque Deus livrou, mas era um homicida. O que Deus fez? Perdoou. Puxa, perdoou até isso. Perdoou. Mas na hora que o rei diz, olha o reino que eu construí. Para minha majestade, olha tudo que eu fiz com as minhas mãos. A Escritura diz que neste instante, Deus o julga. Para ele aprender que tudo que ele tem vem de Deus. Ele perdoou, sim, uma imagem e a idolatria. Ele perdoou uma tentativa de homicídio. Ele não perdoou a arrogância. Ele não perdoou o orgulho. E por conta disto, fez Nabucodonosor pastar. Em Atos capítulo 12, versículo 22 e 23, fala sobre Herodes, um grande rei. Só que então ele achou que ele era o cara também. Mas olha o que diz a Escritura. E o povo clamava, é voz de um Deus. Ou seja, eles iam Herodes falando, rapaz, que voz divina que é essa? Talvez fosse um pastor, ia falar, que pastor maravilhoso. E Herodes, em vez de dizer, não, isso aqui é graça de Deus sobre a minha vida. Não, ele disse, eu sou o cara. E olha o que acontece. E o povo clamava, é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu. O feriu é eufemismo para matar. No mesmo instante, um anjo do Senhor o matou. Por ele não haver dado glória a Deus. E comido de vermes, expirou. Olha a ilustração aqui. Sabe quando você vai ao cemitério, ou você vê na TV o corpo se decompondo e vermes comendo? No mesmo instante em que o orgulho subiu à sua mente, ele desceu à sepultura. E comido de vermes, expirou. Olha o que o orgulho faz. Óbvio, esse rei devia ter muitos pecados. Assim como os outros Herodes, devia estar adulterando, bebendo, cachaçando, devia saindo com mulher, papagaio, periquito, tudo que é tipo de coisa. Mas no momento em que o orgulho bate à sua porta, ele não reconhece que tudo que ele tem procede de Deus, diz a Escritura que ele é fulminado no mesmo instante. Talvez, meu irmão e minha irmã, você nunca disse isso daqui, ó. Não, eu sou um Deus. Talvez você nunca disse isso com essas palavras. Mas eu tenho certeza que você, assim como eu, várias vezes, já afirmou de uma forma indireta, dizendo, olha tudo que eu conquistei. Olha a casa que eu fiz. Olha o que eu tenho. Olha de onde eu saí. E olha agora tudo que eu tenho, através de trabalho, esforço, acordar cedo, dormir tarde. Olha o meu reino. Você está fazendo a mesma coisa que Herodes. Você está achando que tudo que você tem procede de ti. Olha a carreira que eu construí.
Olha o meu passado, olha os filhos, a forma que eu eduquei. Você não percebe o que você está dizendo. Eu sou um Deus. Olha os troféus que eu conquistei. Olha para a minha vida. Você não percebe o que você está dizendo. Eu sou um Deus. Eu tenho conquistado grandes coisas. E você tem se esquecido que tudo que você tem e é procedem de Deus. Por isso é um perigo, meu irmão, roubar a glória de Deus. Quando nós achamos que aquilo que nós temos, seja a casa, seja o carro, seja a saúde, seja a inteligência, seja os bens, o trabalho, a família. Quando nós achamos que essas coisas provêm da nossa inteligência, do nosso trabalho, da nossa escolha, do nosso esforço, pode ter certeza, estamos roubando a glória do Senhor e o nosso fim está próximo. Bem próximo, está às portas. O juízo de Deus é terrível. É verdade, sim, para Nabucodonosor ele veio depois de muitas tentativas. Muitas. Deus tentou despertar a consciência do rei de várias formas. Coloca Daniel, ele não vê. Sadraque, Mesaque e Abednego, ele não vê. Com Israel foi assim também. Durante vários anos, vinham os profetas e pregavam: arrependam-se, arrependam-se, voltem para Deus, se humilhem, parem de ser idólatras, parem de ser orgulhosos, voltem para Deus e reconheçam que tudo que vocês têm vem de Deus. Para ser mais exato, a Escritura diz que Jeremias pregou isso durante 23 anos. Tem ali Jeremias 25? Jeremias 25, 3. Olha Jeremias dizendo: durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje tem vindo a palavra do Senhor, e começando de madrugada eu vos tenho anunciado, mas vós não escutastes. 23 anos Jeremias dizendo: eu tenho pregado para vocês, se arrependam dos seus pecados, se arrependam do seu orgulho, voltem para Deus, deixem a idolatria, a imoralidade, deixem esses pecados, voltem para Deus. 23 anos e nada. Qual foi a consequência? Morte. Diz a Escritura que a Babilônia veio e fez um estrago. Eles viram seus filhos, os que sobraram, levados como escravos. Eles viram as suas mulheres grávidas cerradas ao meio. Eles viram destruição e miséria por toda a nação, por conta de não voltar para Deus em arrependimento e humildade. É interessante que Jesus conta uma parábola, a parábola dos lavradores maus, e basicamente ele diz a mesma coisa para aqueles religiosos. Lembra a história? Ele diz: olha, o dono da vinha arrendou a sua vinha e no seu devido tempo mandou os funcionários para receber os frutos. Ele mandou um funcionário, o que vocês fizeram? Espancaram. Mandou outro, vocês espancaram e mataram. Mandou outro, vocês mataram. Mandou outro, vocês mataram. E por fim ele mandou o próprio filho. O que eles fizeram? Mataram. E então ele explica essa parábola. Assim são vocês, povo duro. Durante anos, eu mandei os meus servos, os profetas, dizendo: arrependam-se, voltem para Deus. O que vocês fizeram? Mataram a eles. Então eu mandei o meu próprio filho, Jesus Cristo. O que eles fizeram com Cristo? Exatamente a mesma coisa, mataram. O que você precisa, meu irmão, minha irmã, para você acreditar que talvez o seu pastor, cheio de falha, talvez até mais que você, por vezes tem sido um instrumento de Deus para que você venha se arrepender dos seus pecados, para que você venha se quebrantar, para que você venha mudar? O que você precisa? Talvez não um pastor, mas talvez uma rádio que você liga, talvez um irmãozinho lá no seu serviço, talvez um amigo que talvez nem crente é, dizendo para você: ó, isso aqui é errado, muda. O que você precisa? O último recurso que Deus usa é o sofrimento e a humilhação. O juiz de Deus, sim, às vezes ele demora, mas por vezes também ele vem de forma repentina. Por exemplo, aqui no versículo 4 de Daniel 4, diz assim: eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Ou seja, a vida dele estava uma maravilha, de vento em popa, quando de repente, bum, juízo. 1 Tessalonicenses 5,3 diz assim: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobreverá repentina destruição. Como vem as dores de parto, aqui está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. Ou seja, o povo está tranquilo, dizendo: estamos em paz e segurança. O Brasil está uma maravilha agora, prosperando. Espero, né? Pela fé, a gente crê.
paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição. Às vezes o juízo de Deus também é assim, de forma repentina. Noé pregou sobre o arrependimento, dizendo, entrem na arca. A arca era apenas um símbolo de Jesus Cristo, dizendo, só há salvação ali, rapaz. Diz a Escritura que o povo comia, bebia, casava-se, dava-se em casamento, coisas naturais, boas. Comer, beber, casar é maravilha. O povo não deu ouvido. De repente a porta da arca se fecha, o dilúvio vem e todos morrem. É assim também o juízo do Senhor. Nosso país, ele pode ser o paraíso da impunidade para muitos, e sabemos que é. Mas você precisa ter bem claro em sua mente que com Deus não é assim. Deus não nos deixa impune. Nós não podemos viver uma vida injusta, nós não podemos viver uma vida de qualquer jeito e achar que sempre vai dar tudo certo para nós. Lembre-se sempre, hoje é o dia da oportunidade, quando Deus está com os braços abertos, nos esperando para nos achegarmos a Ele em arrependimento e humilhação. Mas vai haver um dia em que o Senhor voltará, não como servo, não como um servo humilde com os braços abertos, mas como Senhor de toda a glória, sentado no seu trono com seu cetro de justiça na mão. Nesse dia não vai haver mais tempo para arrependimento. E Ele virá para julgar a todos. Segundo princípio, o estado do homem sem Deus é loucura. O estado do homem sem Deus é loucura. Isso nós vemos aqui na Nabucodonosor. Em Lucas capítulo 12, Jesus fala sobre um homem. E o que ele está fazendo? Rapaz, ele estava ganhando muito dinheiro. O que ele falou? Olha, eu vou destruir os meus celeiros, vou construir maiores, vou guardar mais coisas. Ou seja, não tinha nem na onde pôr dinheiro mais. E olha o que diz a Escritura. Louco! Esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Mas calma aí, você está preocupado apenas com o natural. E se você morrer, o que vai ser da sua vida? Você já pensou nisso? Se fosse hoje a volta de Jesus, não para que o mundo acabe, mas talvez para a sua vida. Pode ser. Lembra aquele jornalista da Bandeirantes? Na hora do almoço, você foi dar uma almoçadinha de helicóptero, chique, né? Morreu, caiu. Nós sabemos. Será que o Senhor também vai dizer para nós, louco, o que você tem preparado para a sua vida? E a parte espiritual e a salvação, o que você tem feito? Nós sabemos que todo ser humano sem Deus, meu irmão, ele é louco. As suas buscas são incessantes apenas em prol do prazer e dinheiro. É assim o ser humano sem Deus. É loucura total. É assim o filho pródigo. Prefere viver longe do pai, mas perto das orgias. Não ache que viver uma vida injusta a todo tempo, que nada vai acontecer com você. O que a Escritura diz que vai sim. Isso é loucura. Uma hora o juízo vem. É tão interessante que Pedro chama esses homens, sem essa pressão espiritual de que o juízo de Deus vem, de que Deus não existe, Pedro chama de brutos irracionais. Ou seja, vocês são jegue, burro. É isso que vocês são. Brutos irracionais. Isaías capítulo 1, versículo 3, a Escritura diz assim: o boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Até o jumento é mais inteligente que vocês. É o que a Escritura diz. Copiem o jumento, porque vocês são piores do que eles. O ser humano sem Deus é pior que jumento. Paulo diz que a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, sim. Mas sabe o que é interessante? Olha para você ver como um homem sem Deus é louco. Paulo diz que a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. E sabe onde ele diz isso? Ele disse lá na Grécia, no berço da filosofia. Ele diz, vocês, da onde procedem os homens mais inteligentes, né? Sócrates, Platão, Homero, deuses da terra. Vocês são ignorantes e loucos. Loucos. Romanos 1, 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Por que eles se tornaram burros, brutos e irracionais? Por haverem desprezado o conhecimento de Deus. O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, ou seja, a insanidade mental, para praticarem coisas inconvenientes. Que é um exemplo clássico disso aqui se cumprindo hoje para nós. Se uma pessoa vem te assaltar e você reage sacando a sua arma, ou pedaço de pau, pedra, estilingue, e mata aquele cara que estava armado,
tentando te assaltar e tirar a sua vida, a possibilidade de você ser preso por conta disso é de 99,9%. Você vai responder porque você tirou a vida de um bandido que já tinha matado um monte. Iria matar você se você não reagisse. E assim é a justiça brasileira. Só que o povo sem Deus, ele é mas tão ignorante, que no Brasil é assim. Se você mata um assaltante por legítima defesa, você é preso. Mas se você é mãe e você decide picotar uma criança de 3 meses dentro do seu ventre que não tem nenhuma possibilidade de se defender, é um direito adquirido. É o aborto. Consegue ver? Brutos, irracionais. É assim. Só a loucura explica a sociedade humana, meu irmão. Olha para você ver como que o ser humano sem Deus é louco. O homossexualismo é uma loucura. Sabe o que eles dizem? Eles dizem assim: nós nascemos assim. Primeiro, não existe nenhuma base científica para ter cromossomo homossexual. Existem os XX e os XY. Não existe X borboleta, X purpurina. Não tem. Ou é homem ou é mulher. Aí então, eles dizem assim: não, nós nascemos assim. Para 2 minutos depois, eles, através da ideologia de gênero, dizerem: criança não nasce menino nem menina, criança nasce criança. Mas calma aí, o menino não nasce menino, a menina não nasce menina, mas o gay nasce gay. Dá para entender um negócio desse? Consegue ver a loucura desse povo? Consegue ver a loucura? Aquela deputada do PSOL lá, ela é contra a sociedade armada, ela é contra a polícia militar, e então ela vai para o Rio de Janeiro e pede uma escolta armada à polícia. Calma aí. Você não é contra a polícia? Daí o governador do Rio, de forma sábia, diz: não vamos dar escolta para você. Chama os professores e se armem de livros. Não é isso que você quer? Consegue ver? O povo é muito burro, sem Deus. Mas jumento mesmo. Não, jumento é mais inteligente, desculpa, jumento. É muito burro. Outro estado de demência é a seguinte. Imagina o seguinte. A minha esposa faz essa lembrancinha de biscuit lá. Né? Os bonequinhos, vela, merchandiser. Ela faz as lembrancinhas dela. Desses dias eu estava vendo nos trabalhos dela uma vela que ela é entregada à turma do Chaves, né? Para o aniversário de uma moça lá. Uma belezinha. Você imagina, você chega em casa e você vê eu colocando a velinha do Chaves no lugar do móvel lá e vê eu ajoelhado assim: ó, Chaves, por favor, converte meu filho. Ó, vela do Chaves, tem misericórdia, faz eu prosperar, dá-me graça trocar de carro. Ó, vela do Chaves, me livra de todo mal. Você vê eu fazendo isso aqui, você vai falar: esse pastor é louco. É loucura, não é? Mas é interessante, se a imagem é de gesso e tem o nome de senhora, daí pode. Isso chama-se catolicismo. Consegue ver a demência do povo sem Deus? A loucura do povo sem Deus? Jeremias 27 diz assim: são envergonhados os que dizem a um pedaço de madeira: tu és meu pai, e a pedra tu me geraste. São envergonhados, que é coisa de louco. Ai, aqui está a imagem da minha mãe. Minha mãe é Terezinha lá, meu Deus do céu. Não é a imagem de senhora parecida, desaparecida, sei lá de onde for. Não é. Isso é loucura, diz a Escritura. Outra loucura do ser humano sem Deus é acreditar na evolução. Ontem eu explicava ao meu filho de 8 anos. Falei para ele sobre o Big Bang, né? E pai, como que o povo acredita, filho? E acreditam. Isso que é o pior. Pai, como assim explodiu, surgiu tudo? Filho, é desse jeito. Eu estou ensinando para você o que é errado agora. Para você ver como o povo é louco. Marcos Eberlin, um cientista brasileiro, ele diz assim: se você disser que você transforma um dinossauro em um pássaro, dirão que é mágica. Mas se faz isso em milhões de anos, é razão, é evolução. Não, o povo é muito louco. Você acreditar que na sua árvore genealógica vai estar lá o King Kong, a Tia Chita, é demais. Não dá. No nosso país de dementes, onde infelizmente os dementes são inocentados, diante de Deus não é assim que vai acontecer. O homem se tornou louco porque quis, é o que diz a Escritura, porque ele rejeitou a Deus. E a única forma de ser lúcido é se humilhar e se arrepender. E terceiro, e último princípio para encerrar, a arrogância precede a loucura. A arrogância, o orgulho precede a loucura e a humilhação. Provérbios 16, 18, diz assim a Escritura: a arrogância antecede a destruição, e a altivez de espírito antecede a queda. O orgulho, a arrogância
antecedem a queda e a destruição. Pessoas orgulhosas é questão de tempo para que caiam. É só esperar o tempo. Lembra o apóstolo Pedro? Diz a Escritura que Pedro, ele disse para o Senhor: todos podem te negar, Senhor, eu jamais. Esse cara sou eu. Pedro disse isso. E então, Jesus é levado e as pessoas são dispersas. E Pedro até parece junto ali, né? Fica ali na fogueirinha, quentinho ali. E então, 3 vezes seguida, ele disse que ele não conhecia Jesus Cristo. 3 vezes. Meu irmão, não foi uma negadinha de leve, não. 3! Mas calma aí, Pedro, você falou que ia com ele até a morte. Você falou que todos podiam negar e você jamais. Os outros negaram uma vez só, ó, correram, deram linha na pipa, na hora que o pau quebrou. Agora você 3 vezes. A Escritura diz que depois Pedro, caindo em si, olha o termo, caindo em si, ou seja, o orgulho faz com que nós saiamos de nós, com que nós não venhamos a pensar de forma coerente e sensata. É por isso que a maior idolatria do rei não foi a imagem de 30 metros, mas sabe qual foi? Foi a imagem de si mesmo. Sabe qual que é o maior risco ao cristianismo? Não é idolatria, não são santos, mas é você idolatrar a você mesmo. É você achar que se o mundo fosse apenas igual a você, seria um mundo melhor. É você achar que você é o melhor em tudo, que você é a última bolacha do pacote. Esse é o problema. Portanto, meu irmão, não fique falando bem de si mesmo, é o que diz a Escritura. Não, você não precisa ficar dizendo: eu faço, eu conquisto, meu trabalho é melhor, eu oro melhor, eu prego melhor, eu faço melhor, eu sou uma mãe melhor, eu sou um pai melhor. Não, não precisa. Em Provérbios, capítulo 27, versículo 2, diz assim: deixa que os outros te elogiem, e não a tua própria boca. Os outros e não os teus lábios. Não fica contando seu currículo para os outros, não, é isso que diz a Escritura. Não fica falando bem de você, não. Se alguém falar bem de você, que sejam os outros. Não precisa você dizer que você é sempre o melhor, que o seu trabalho é sempre o melhor. Eu sei que às vezes você não fala com a boca, mas quantas vezes nós falamos comparando com o outro? Imagina, vem um cara pregar aqui, nossa, a pregação dele até que é legal, né? Até que é boa. O que eu estou dizendo? Até que é, né? Não se compara a mim, óbvio, né? O Deus, o arauto de Deus aqui em Pinda. Você consegue perceber a arrogância? Se houver elogio, que seja pela boca de outros. É interessante que o rei sentiu vergonha do que ele fez, quando ele voltou à sanidade. Vou falar para você, durante várias vezes já aconteceu isso comigo. Momentos insanos onde a arrogância e o orgulho tomou conta de mim. Eu fui humilhado. E depois da humilhação, eu olhei para trás e disse: o que eu fiz? Que burrice! Por que eu mantive o topete naquelas alturas em vez de me quebrantar? Várias vezes. Poderia ficar tempo aqui falando para você quantas vezes já aconteceu comigo, e vários episódios, onde eu achei que o meu esforço, o meu estudo, a minha dedicação, o meu zelo, a minha fidelidade, essas coisas fariam com que a igreja avançasse, com que a minha família fosse abençoada, fosse próspero financeiramente. Aí então Deus dá uma quebradinha aqui, dá outra quebradinha ali, dá outra quebradinha ali, e às vezes o topete ainda continua erguido, e pá, dá uma quebrada um pouco maior. Diz: Senhor, misericórdia da minha vida. É assim que acontece. Mas se você sabia que tem muitos aqui, igual a mim, muitos que se acham Cristiano Ronaldo da vida. Lembra o Cristiano Ronaldo, quando ele faz gol, o que ele faz? Eu tô aqui. Não é assim? Você tá lá na sua casa, seus filhos: não, tá tudo bem, porque eu tô aqui, rapaz, no seu trabalho. Não, eu tô aqui, o negócio vai dar certo. E as coisas começam a dar errado. Você não aprende a se humilhar, a saber que as coisas dão certo. Não é porque você tá ali, meu irmão, minha irmã, é porque Deus está com você. É por isso que a conversão está intimamente ligada à humilhação. Não há conversão sem humilhação. É isso que a Escritura diz em 2 Crônicas: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar, e se arrepender, e se converter dos seus maus caminhos. Começa com humilhação.
Aí depois continua o versículo. Daí então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando que Deus ouvirá dos céus? Quando que Deus perdoará os nossos pecados? Quando em primeiro lugar nós nos humilharmos. Essa árvore aqui do capítulo 4 ficou só na cepa, pelada de tudo, vazia. Para mostrar que eu e você só somos cheios de Deus quando nós nos esvaziamos de nós. Só assim. Só aqueles que se veem nus conseguem vestir as vestes de Cristo. Não há outra possibilidade. Talvez, mesmo na igreja, a sua vida não tenha avançado, seja na sua casa, seja financeiramente, seja no seu casamento, ou seja em qualquer lugar. Sabe por quê? É porque você não tem percebido que você precisa de Deus, você não tem vencido o orgulho e achado que as coisas acontecem porque você é o cara. Eu já cansei de falar. Eu lembro quando eu saí da igreja de Guaratinguetá para vir para cá, fui enviado para cá. Eu acho que a última vez que fizeram uma comemoração, uma comunhão lá, eu acho que uns 70% da igreja já tinha passado pelos meus pequenos grupos. E eu pensei, nossa, mas eu vou sair daqui, vai acabar a igreja, meu Deus. Qual líder de pequeno grupo fez tudo isso que eu fiz? Aí Deus vai dar aquela humilhada, né? Não, mas eu saí, o negócio avançou de uma forma. Comprar até prédio novo agora. Sabe pra quê? Vamos estar, moleque, não precisa de você não, rapaz. Não é você quem faz. A gente precisa aprender a se humilhar. Pedro fez isso, Pedro negou Jesus. Foi totalmente humilhado. Talvez as pessoas olhavam para ele, ele não pode ser usado por Deus mais não. Não pode. Que convenhamos. Imagina se você é Pedro. 3 vezes você fala assim, não conhece Jesus não. 40 dias depois, você é chamado para pregar. Como você vem pregar? Você é o Pedrão, que todo mundo sabe que você negou Jesus Cristo. Imagina o seguinte, entra um... Tem que tomar cuidado, senão não é isso aí mesmo, né? Entra um muçulmano que... Vou matar o pastor. E você é o pastor? Não, eu sou pastor não. Eu vendo Bíblia, eu só estou aqui expondo meu produto. Sou pastor não. Não, mas você está falando igual pastor. Não, é que eu aprendi uma teoria ali, um marketing ali, eu estou vendendo Bíblia aqui. Eu nem sei quem é Jesus. Jesus, né? Eu vou procurar saber depois quem que é. Eu nego na caruda e todos vocês vendo. Domingo que vem, você vem. E eu venho pregar de novo. Sobre Cristo crucificado. Você acha que eu vou pregar de que jeito? Se é você. Pedro, 40 dias depois de ter negado o mestre. Você acha que ele subiu assim para o púlpito? Esse cara sou eu. Não! Pedro provavelmente vai dizer, abre a escritura comigo lá. Ai, Deuteronômio. Ai, abriram. É bem provável que Pedro foi assim. Sabe quando Pedro foi? Pedro foi vazio de si. E totalmente dependente de Deus. Resultado? Um sermão, 3.000 pessoas se convertem. Por quê? Homens vazios de si, homens cheios de Deus. Mulheres vazias de si, mulheres cheias de Deus. Você, meu irmão e minha irmã, só vai se encher de Deus a partir do momento que você aprender a se esvaziar de si mesmo. O seu casamento só vai para frente quando você descobrir que as centenas de livros que talvez você leu a respeito de relacionamento não servem para nada se você não se humilhar diante do Senhor. Os seus filhos só se converterão quando você perceber que a sua educação, por mais moral e correta que seja, não tem o poder de convertê-los, a não ser que Deus tenha misericórdia deles. É assim que diz a Escritura, é assim que você vai avançar. Agora, depois de toda uma vida de pecado, diz a Escritura que o rei se humilha, então Deus se compadece. E olha o que diz no verso 34, a gente já está encerrando, você pode acompanhar comigo? Daniel 4, 34. Mas depois da humilhação, depois de tudo aquilo lá da profecia de Daniel ter se cumprido, Daniel 4, 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno e cujo reino é de geração em geração. Percebe? Tornou a vir um entendimento, e o que ele fez? E eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei aquele que vive para sempre. Se você se humilhar, pode ter certeza. Assim como o Senhor teve misericórdia e graça de Nabucodonosor, vai ter também da minha da sua vida. No verso 37 ele ainda diz assim,
Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam em soberba. Ele estava falando dele mesmo. Sim, ele pode humilhar, ele me humilhou. Mas do mesmo jeito que ele me humilhou por conta da minha arrogância, ele também estendeu as mãos para mim quando eu me humilhei. Depois que eu me vi como bicho e reconheci que só havia um Deus, o Senhor teve misericórdia da minha vida. Ele olhou para o céu e viu a glória do Senhor. O problema é que muitos deles fazem só a primeira parte da confissão. Eles olham para o céu e dizem, há um Deus no céu. Mas eles não conseguem fazer a segunda parte, que foi o que Nabucodonosor fez. Ele viu a sua insignificância. Ele viu que ele não era nada. Ele viu que sem Deus ele não era absolutamente ninguém. Meu irmão, você não é ninguém. Você não é nada sem Deus. Eu não sou nada. Quer uma prova disso? Lembra o Superman lá, literalmente, que fez o filme? Caiu do cavalo, nunca mais andou. Não é o Superman, pastor. Tá certo que a questão acabou. Minha mãe, ela cuidava de um senhor que caiu de uma cama de 50 centímetros. Ficou tetraplégico. Quantas histórias nós vemos de bebês que dormindo viram para o outro lado, se afogam e morrem. Nós somos esses bebês. Absolutamente indefesos. Portanto, você acha que você está aqui porque você é bom? Porque você é forte? Não é. Você só está aqui porque as misericórdias de Deus têm se renovado sobre a sua vida. Apenas por isso. Quem o guardou durante toda essa semana para que você pudesse vir a este culto glorificar o Senhor foi Deus. Não foi a sua inteligência, não foi a sua sabedoria. E para você que talvez está aqui como um pavão, né, todo esplendoroso, achando que você é uma das 7 maravilhas do mundo, para você que talvez seja como um calopsita com o topetão empinado, se dobre. Dobre. Se você não se dobrar, o Senhor vai te dobrar. Porque é isso que a Escritura diz. Diante do Senhor, todo joelho se dobrará. Ou você se dobra, ou o Senhor te dobra. Você escolhe. Vai se dobrar, vai. É isso que Paul Washer diz. Aqueles que não se dobram diante do Senhor, o Senhor quebrará a rótula dos seus joelhos, para que se dobrem. Mas a boa notícia é que se você se humilhar, o Senhor também restabelecerá a sua sanidade, terá misericórdia e graça da sua vida e abençoará você e sua casa. Amém, meus irmãos?